Olá, vocês que nos acompanham nestes momentos de reflexão e oração. Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder estes momentos e também agradecemos a todos vocês que oram conosco e que em suas orações particulares se lembram de nomes que nós aqui citamos e também nomes que estão nos comentários do canal Hora Tranquila no YouTube. Crie o hábito de anotar alguns pedidos que nós aqui citamos para que você se lembre deles em suas orações particulares. Agradecemos a vocês que nos escrevem pedindo que oremos em seu favor e também por nomes que vocês nos enviam e sempre estamos orando por vocês. Iremos fazer uma reflexão na Palavra de Deus, Salmos 19, versos 12 e 13, diz assim: Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba, guarda o teu servo. Aqui no Salmo 19, Davi ele expressa a sua contemplação meditativa sobre a grandeza de Deus, que está manifestada nas obras da natureza. Você pode ler os Salmos 19, versos de 1 a 6, você vai ver Davi expressando esta contemplação meditativa. E também, nos versos 7 a 10 do Salmo 19, Davi fala da lei de Deus e contempla a lei de Deus. Agora aqui nos versos 11 a 13, Davi contemplou a si mesmo à luz dessa lei e finalmente orou para que, liberto do pecado, encontrasse agrado do Senhor. Não é muito difícil uma pessoa se descobrir pecadora. Para isso, é suficiente olhar para a lei, que é o padrão divino mediante o qual vem o pleno conhecimento do pecado, diz Paulo em Romanos capítulo 3, verso 20. Contudo, existem pecados que cometemos sem que o saibamos, somente vistos por Deus, diante dos cujos olhos todas as coisas estão bem evidentes. Exemplo disso foi o erro cometido por Pedro na ocasião em que Jesus falava aos discípulos a respeito de sua morte. Sem perceber, Pedro ele estava sendo usado pelo inimigo, porque quando Jesus estava falando de sua morte, Pedro contestou. Está em Mateus 16, versos 22 e 23. E é um pecado que a gente comete sem perceber. Há também erros ocultos que nem sempre reconhecemos em nós mesmos. Erros ocultos ainda mais sérios são aqueles desconhecidos das pessoas, mas conhecidos por nós. Esses aplanam o caminho para grandes quedas. A transgressão aberta de qualquer mandamento da lei de Deus é condenável em um caráter cristão. Também são perigosos os pecados inconscientes, não sendo vistos, podem crescer livremente a menos que o portador desse pecado desperte para a luz que os ilumina pelo trabalho do Espírito Santo. E depois de ter orado em favor de perdão pelos erros desconhecidos cometidos por ignorância, Davi orou em favor de proteção contra os pecados conscientes e deliberados. Davi pediu que esses pecados, na eventualidade de serem cometidos, não o vencessem, mas que ele, transgressor, fosse restaurado ao favor divino. Outras versões bíblicas, em vez da palavra soberba, trazem a expressão pecados intencionais. A soberba foi o pecado de Lúcifer, assim como é o alicerce de todo pecado cometido conscientemente, inclusive levando o transgressor a avaliar-se como não tendo pecado. Assim como a Bíblia adverte o ímpio de que não continue no caminho pecaminoso rumo à perdição, a Bíblia também adverte o pecador perdoado e salvo de que não se desvie do bom caminho que o conduz à vida eterna. Nossa única segurança está em recorrermos ao trono da graça em busca de perdão, em busca de sabedoria, em busca de poder para resistir ao mal, em nome de Jesus. Que possamos orar, pedindo a Deus que nos mostre se há algum pecado em nós
que nós, porventura, não estamos percebendo e que não confessamos, que possamos ser orientados pelo Espírito Santo e reconhecer que estamos cometendo pecados inconscientes e que confessemos a Deus, porque todo pecado confessado será perdoado. Não há pecado que não seja perdoado. Mas, quando nós confessamos o pecado, precisamos abandoná-lo, principalmente se é um pecado que nós estamos cometendo repetidas vezes, o mesmo pecado, a mesma falha espiritual. Nós precisamos deixar imediatamente, abandonar. Quando aquela mulher pecadora foi levada a Jesus, que foi pega em adultério, iria ser apedrejada pelos judeus, Jesus não a condenou, mas Jesus a perdoou. Jesus disse: olha, vai e não peques mais, eu também não te condeno. Jesus não está aqui para condenar ninguém, ele está aqui para salvar. Mas para isso é necessário reconhecermos que temos pecado, que somos pecadores, que necessitamos de um Salvador, confessar esses pecados e abandoná-los e seguir a Jesus. Com certeza, nós viveremos com Ele para todo sempre. Nós iremos orar, convidamos a todos para que orem conosco, iremos apresentar pedidos de oração. É hora de todos nós falarmos com Deus. O nosso exército de oração está a postos e juntos clamaremos ao nosso Deus. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai que estás nos céus, aqui estamos uma vez mais diante da Tua presença, agradecidos pelas bênçãos que nos são concedidas a cada momento, pela vida, pela proteção, pelos livramentos. Te agradecemos, Pai, porque Tu és um Deus que nos ama e que nos perdoa. Ajuda-nos, Pai, a reconhecermos os nossos pecados, mesmo aqueles que cometemos inconscientemente, e que possamos abandonar e viver uma vida contigo. Nós necessitamos, Pai, da Tua graça, do Teu perdão a cada instante em nossa vida. Tenhas misericórdia de cada um de nós. Pedimos, Pai, que Tu estejas com cada um daqueles que estão neste momento orando a Ti. São centenas de pessoas que oram a cada dia, em diversos lugares, vários países. Que Tu estejas com cada um deles, que sintam a Tua presença e que recebam o toque do Teu Espírito Santo, tomando aquela decisão que precisa ser tomada de se entregar completamente a Ti e deixar que Tu faças a Tua vontade em suas vidas. Queremos, Pai, apresentar a Ti alguns pedidos de oração. Nós temos o pedido da Sinália Nascimento. Ela pede por seu marido. Ele está com problema de pressão muito alta, já tomou alguns remédios, baixou um pouco, mas precisa baixar mais. Que Tu abençoes o marido da Sinália e que ele encontre a solução para este problema da pressão alta. Dorival de Paula, ele pede por sua saúde e também pede por sua fé, que Tu estejas com ele, Pai. Lau Kriegel está pedindo por ele, pela família, especialmente pelos filhos e pelos netos. Marisa de Oliveira Sequini pede pelo netinho Bruno Carlin. Ele tem 4 anos, está precisando fazer tratamento dentário, que Tu possas abençoar, que esse tratamento seja realizado e que o Bruno Carlin tenha este problema também solucionado. Marcilene Dias Alves continua pedindo que estejas com ela, fortalecendo-a, abençoando-a e que ela tome a decisão de andar contigo, ouvir a voz do Espírito Santo e fazer a Tua vontade em sua vida. Daniel Nunes pede por ele, pela esposa Aparecida. Tu sabes as necessidades que eles têm, especialmente questão de saúde e também de trabalho, Pai. Abençoa-os. Antônia Ribeiro está pedindo por ela e por sua família. Terezinha Boni pede por ela, pelo esposo Nelson e pede pelo filho Floriano, que o Floriano abandone o vício das bebidas. Maria de Lourdes, de Juiz de Fora, está agradecida por tudo que tens feito por ela e agradecida pelos exames que ela está fazendo, que Tu possas abençoá-la e que ela também consiga a solução dos problemas que ela tem na sua saúde.
Mara, ela está pedindo por uma causa na justiça. Dia 17 de agosto, agora ela vai ter a audiência. Que tu abençoes e estejas presente com a Mara. Hilda Pereira pedindo por Teresa e Sebastião. Vladimir Moraes, ele pede, Pai, que tu estejas com ele, abençoando-o nas suas necessidades, na luta e nos problemas que ele enfrenta em sua vida. Hilda Pereira é também agradecida pelas bênçãos recebidas. Vaneide Albuquerque pede pelo filho José Douglas e pela esposa, que tu abençoes, Pai, que tu oriente as decisões que eles estão planejando tomar, esteja presente na vida deles, Pai, e também de toda a família da Vaneide Albuquerque. Leônidas Bezerra está pedindo por seu irmão, Linoci Bezerra. Ele colocou o marca-passo e que a recuperação possa ser sem nenhum problema e que também ele possa se sentir melhor. Miriam Pereira pede por ela e família. Miriam Eunice Joaquim pede por ela e família, são lá de Angola. Também Cássia Ferreira pedindo pela filha Thaís e pela cunhada Leninha. Elas estão com muita ansiedade, muito medo. Abençoa, Pai, retire essa questão de ansiedade e medo da mente e do coração delas. Terezinha Brandão pedindo por ela e por sua família. Maria Márcia também pedindo por ela e família. Dina Teresa de Jesus pede pelos filhos e por todos os que estão enfermos. Maria Souza pedindo por Sueli. Ela está com um problema na bilis. Que tu abençoes também, que ela possa encontrar a solução deste problema. Cacilda Santos, ela pede que tu estejas com ela. Ela está em Salvador, em tratamento. Que tu abençoes, Pai, que segundo a tua vontade ela possa se recuperar. Veneranda Evangelista está pedindo por ela e por sua família, e especialmente pelos netos adolescentes. Raquel Costa também pede por ela e família. Temos ainda o pedido da nossa irmã Leda Senhorinha. Ela pede por sua irmã, que está com câncer e pelos médicos já foi desenganada, mas tu és poderoso. E também a Leda continua pedindo pela Débora, que também está com problemas de saúde. Nós temos ainda o pedido de oração da Sônia Rocha, que pede por ela e pelos filhos. A Regina pede por sua saúde e também por sua vida espiritual, pelos filhos Yuri e também por Guilhermina. Sônia Maria de Souza Brito, ela continua pedindo que tu estejas com a sua irmã Creuza, que ela se recupere dos problemas que ela tem tido, inclusive contraiu o Covid, mas que possa se recuperar e possa continuar seguindo a vida. Naíris Greenwald, ela continua pedindo por ela, pelo esposo Arlindo, pelos filhos, pelas noras e pelos netos. Também nós temos o pedido da Irene Tertuliano Santos Rosa, pedindo por ela e família. Antônio Sabino da Silva também pede que tu estejas com ele, abençoando e dando forças nestes momentos difíceis que está atravessando. Pai, são tantos os pedidos que temos aqui, tu conheces a cada um. Mais uma vez pedimos, Pai, esteja com todos, derrame as tuas bênçãos, dê vitórias, Pai, que sintam a tua presença e que sejam agradecidos por tudo quanto fazes, por cada um. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.